Oi gente, tudo bem? Meu nome é Silvana. E eu me chamo Felipe. E nós viemos aqui contar nossa experiência de Portugal. Então a primeira coisa que a gente fez quando a gente resolveu ir pra lá foram pesquisas. A gente fez pesquisas na internet, né? Lemos tudo sobre o assunto. Eu já estava pesquisando um ano antes. E depois, quando eu conheci o Felipe, eu falei com ele que eu tinha vontade de ir para Portugal. Ele falou que também tinha. E aí ele começou a pesquisar junto comigo. Então a gente pesquisou muitos sites, né? Pra gente fazer as leituras. E também canais, né? De pessoas que moravam lá. Bastante coisa. Inclusive, um que ajudou muita gente foi do Lucas Tenlo, que tem no YouTube, né? A gente assistiu muitos vídeos dele. E aí a gente resolveu dessa forma. E começamos a juntar dinheiro. Nós juntamos em 5 meses, é isso? 5 meses. Mais ou menos. A gente juntou, eu anotei aqui para eu não esquecer, nós juntamos 21 mil reais. Esses 21 mil reais, desses 21 mil reais, 5 mil foram para as passagens, né? Então, desses 21 sobraram 16 mil, né? Tirando os 5 mil da passagem. E aí, desses 16 mil, o que aconteceu? Nós juntamos, esqueci de falar que nós juntamos outubro, novembro, dezembro e janeiro. E fevereiro também, porque a gente foi no começo de fevereiro, então deu tempo de cair o salário de fevereiro pra gente juntar. Mas aí, nesse meio tempo, a gente gastou com outras coisas, né? Porque a gente se casou, né? Gastando. Nós nos casamos... A gente casou no civil, nós nos casamos no dia 17 de janeiro. Aí a gente teve esse gasto, né? Então deu pra ter 21 mil menos os 5 mil da passagem, 16 mil. Mas aí, quando a gente se casou, ele continuou morando na casa da avó, que ele morava com a avó, e eu continuei morando com a minha mãe e com o meu filho, né? Eu tenho um filho de 21 anos, então eu continuei morando com o meu filho e ele com a avó dele. Então, no dia 6/2, né? 6 de fevereiro, nós fomos pro Rio. Fomos pro Rio e aí ia ser a primeira experiência que a gente viver junto mesmo, né? Então de 17 de janeiro a 6 de fevereiro a gente continuou como namorados, estava na sua casa. E no dia 17 no dia 6 de fevereiro que nós fomos pro Rio. Eu pensei em comprar passagem lá porque a passagem lá é mais barata do que aqui, né? E aqui é seguro. Bem mais barata. Então nós compramos só uma passagem de avião para ir pro Rio. E resolvemos, já que a gente vai pro Rio, vamos aproveitar o Rio, verãozão, né? E aí eu peguei uma licença no meu trabalho, né? Que eu sou concursada aqui, trabalho como professora, então eu peguei uma licença sem vencimentos pra ir. E daí nós fomos pro Rio, ficamos lá no Rio, a gente ia ficar de um dia pro outro, que a passagem era pro outro dia. E daí, quando a gente tava lá no Rio, a gente estava indo para o aeroporto, pegamos a linha vermelha com congestionamento e quando a gente chegou lá a gente tinha perdido o voo. A gente chegou assim, vimos o avião decolar e perdemos o voo. E aí que começou a luta, a gente foi atrás da companhia aérea que não ajudou em nada a gente. Então, o que a gente fez? A gente teve que ficar no hostel que a gente tinha alugado por um dia, ficamos lá 3 dias, então a gente teve os gastos do hostel também. Então, no frigir dos ovos aí, né, eu até anotei aqui, no final das contas, tirando o que a gente gastou no hostel e tudo mais, nós viajamos com... lembrei, a gente teve que gastar 800 euros para comprar outras passagens, porque a companhia aérea não resolveu nada pra gente. E daí, então, com isso, nós fomos para Portugal com 12.400 reais. E aí, fora o que a gente gastou no Rio. Então, a gente deve ter ido por volta de uns reais... isso mesmo. Então, a gente deve ter ido por volta de uns 12.300, 12.200, por aí, né? Por aí, nessa taxa de valor. Reais. 12.200 reais. Eu acho que a gente foi com isso pra lá. E daí, nós fomos pra lá, então, no dia 9/2, né? E quando a gente chegou lá, a gente foi para Viseu, que fica ao sul de Portugal. Porque aqui o sul é frio e o norte é quente. Lá, o norte é frio e o sul é quente, né? Então a gente ficou no norte de Portugal. No norte, isso. E daí,
Nós ficamos lá em Viseu por um mês. Só que a casa que a gente estava, não, a casa era boa. A casa que a gente estava tinha lareira, banheira, no banheiro, né? Era uma casa muito boa, era um apartamento de cobertura. Mas o que a gente fez errado? A gente conheceu, eu sou culpada. Eu conheci uma moça. Eu não vou generalizar não, porque existem pessoas boas e más em todo lugar, né, gente? Mas eu conheci uma moça em um grupo de Facebook, que é Brasileiros em Portugal, e lá eu conheci essa moça, e ela me ofereceu um quarto no apartamento dela, lá nessa cobertura, por 200 euros. Então, né, eu achei uma maravilha. E ela me pediu pra depositar 400 euros pra ela mandar a carta convite, que o marido dela é português, ela é brasileira, e o marido dela escreveu a carta convite pra mim. Então eu depositei esse dinheiro pra ela, né? E ela mandou pra gente pelo e-mail. Então eu imprimi e levamos. Por que a gente casou? A gente casou porque a gente até podia ir sem casar e depois ver isso, né? Só que a gente pensou que ia ficar mais fácil de entrar, né? Por causa da imigração, né? Ia facilitar mais, né? A entrada. Pois é. Ia ser menos burocrático. Mas a gente fez o certo também. A gente foi como imigrante normal. Então, assim, a chance de ser negado o visto de turista, né? Se a gente fosse como um casal normal, sem ter casado, né? Então, ia ficar mais difícil, o casamento, né? Foi como uma desculpa, como lua de mel. Isso, a gente falou que estava indo em lua de mel. Então ficou mais fácil de entrar, né? Ficou mais fácil de entrar, né? Então a gente ficou nessa cobertura um mês, e ela era muito chata, assim, implicava muito, sabe? Tudo que tinha que dar satisfação, gente, eu não dava satisfação nem pra minha mãe aqui no Brasil. Chegamos lá, tinha que ficar dando satisfação pra ela de tudo que a gente fazia ou não fazia, sabe? Eu briguei muito lá. Então, eu consegui emprego também lá em uns 4 dias. Em 4 dias consegui emprego na restauração que tinha lá perto. Restauração, gente, pra quem não sabe, trabalhar em restaurante lá. Era praticamente um quarteirão de distância da onde a gente morava, que era na casa dela. Só que o patrão, ele me explorava, ele pagava assim um dia certo, né? Ele pagava era por o outro, dia. Era por dia que ele pagava. Só que ele não estava pagando o combinado. Ele não queria pagar o combinado, que era né, o valor certo, e não queria pagar também por mês. Então ele estava pagando um dia certo e outro dia ele pagava menos. Ele não teve uma constância, assim, sabe? Ele falou que era tantos por dia, que eu não lembro quanto é mais. Só que ele pagava menos pro Felipe. E ele não tinha hora pra sair. Ele chegava em casa 2, 3 da manhã. Muito tarde. E conta pra eles de um dia que você tava indo pegar o lixo, jogar o lixo fora com ele. Assim, eu não sei se é brincadeira, né, da pessoa. Já ouvi dizer que os portugueses são muito diretos, né? São pessoas mais diretas, mais sérias para falar. Mas um dia eu tava lá fechando mesmo, acabando o expediente ali. Eu tava tirando uma placa do outro lado da rua, que ficava praticamente em frente, né, ao restaurante dele. Aí ele foi assim, brincou, falou comigo assim, olha, tá vendo esse carro aqui? Aí tinha lá o carro dele e um outro carro. Aí ele falou, olha, não vais roubar, hein? Meu Deus. Aí eu olhei. O cara assim, era racista. Sabe, eu levei na brincadeira, mas eu sabia que no fundo tinha uma maldade ali. Ele é português. Aí eu pensei assim, pô, velho, não é possível. Eu nem sei dirigir, nem tenho a carta de condução que lá diz, né? Que é carta de habilitação, lá é carta só, né? Não fala. Eu nem tenho carta, nem nada, nem sei dirigir. Aí eu deixei pra lá. E daí, então, ele saiu desse trabalho. Sim. E lá em Viseu também eu trabalhei, só que foi só um dia, porque acho que ia ter um evento, né? Então, acho que quem ia não podia ir. Então, eles me pediram pra ir, falou que era pra fazer um teste, mas na verdade era porque o restaurante estava lotado, tinha banda ao vivo, tocando, sabe? Tava muito cheio. Então foi só nesse dia, tanto é que eles chamaram 4 pessoas, cada dia ia uma, só para ajudar nessa semana que teve uma festa lá.
entendeu? Então eu fui só um dia, eu até recebi muito bem, ganhei muita gorjeta, ganhei 20 euros de gorjeta nas moedinhas, o pessoal já vinha e jogava no meu bolso, assim, gostei muito, falei, não, que beleza. Se eu ficar aqui, né, ganhando 20 euros de gorjeta, além do salário, né, eu gostei muito. Mas não deu certo também, foi só um dia. E aí, então, quando ia inteirar um mês que a gente estava lá, a gente resolveu ir para Porto, né? A gente falou, não vai dar certo para ficar aqui. A gente pensou em ir para Porto, porque e lá... E nisso o dinheiro já estava, ó, acabando. A gente pensou em ir para Porto, porque o distrito de Porto... Distrito lá é distrito. Porque aqui são cidades, estados e cidades, né? E municípios. Lá o distrito de Algarve, distrito de Porto, distrito de Viseu, entendeu? E nisso tem os subdistritos, que nós vamos falar um pouco mais pra frente. A gente pensou em ir para Porto, porque era maior, né? Tinha mais turista, então a gente pensou que ia ter mais restaurantes, mais realmente vagas de trabalho. Lá pra mim, ele gostou mais de Viseu, eu gostei mais de Porto. Porque ele gosta de mais de tranquilidade. Então Viseu é frio, todo mundo fica muito encolhido dentro de casa. Agora Porto já era mais quente, né? Sabe? Movimentado. Tem gente do mundo todo. Eu fiquei apaixonada com Porto. A gente foi lá pra Ponte Dom Pedro I, maravilhoso muito lugar, bonito. Sabe? Nossa. Muito bonito. Muito bonito. Então, a gente ficou em Porto e fomos para um hostel. Olhamos no Google, achamos lá, né, o que estava mais em conta e fomos. Quando chegou lá, a gente conheceu uma venezuelana maravilhosa, que chama Chiquita, só que todo mundo chama ela de Chique. Linda, né? Linda e gente boa. Nossa, então eu contei pra ela tudo que a gente estava passando, que o dia estava acabando, não sei o quê, mas eu já tinha pagado já os dias pra ficar lá. Aí ela falou assim, não, então faz o seguinte, paga só um dia e você e ele podem ficar aqui em troca. Vocês ajudam a limpar, né? Então, o que a gente fazia? Aí, vocês de 11 até mais ou menos... Não. 4. Até mais ou menos... Um certo horário até 11 até... Não, era até o almoço, porque eu lembro a gente terminava e almoçava. Ela dava o almoço, lembra? Lembro. Então, assim, de 11 até mais ou menos lá para 1 hora, assim, a gente limpava os 4 andares do hostel, ajudava ela. Mas eu não achei pesado, não, foi de boa, assim. E depois ela fazia uma comida maravilhosa, que ela é chefe de cozinha, né? Também. Já foi chefe de cozinha. Mas o título dela não tira, né? Então ela fazia uma comida maravilhosa lá, uns temperos venezuelanos, amei. E daí nós recebemos, no segundo dia que a gente estava lá, recebemos uma ligação, 2 ligações. Nós recebemos 2 propostas de emprego para nós dois. Por quê? Desde quando a gente chegou lá, eu comecei a mandar, eu entrei em um monte de... Não é currículo, amor. Não, eu entrei em tudo quanto é grupo de pessoas que estavam precisando trabalhar em Portugal e fui falando da minha história e da dele e pedindo se tivesse uma oportunidade para mim ou para ele, melhor seria ainda para os dois. Então, quando a gente estava em Porto, a gente recebeu essas 2 ofertas de uma vez só, no mesmo dia. Uma era para ir, todas no distrito de Algarve, lá onde é praia, né, gente? É o lugar que eu mais amo, né? E aí, lá no Algarve, tinha um que era de um português, muito simpático, a gente conversou com ele, eu pus no Viva Voz, nós dois conversamos com ele. Então, gente, esse português ofereceu pra gente 600 euros, né, que é 650 o salário mínimo de lá, né, 650 euros. Mas aí, com os descontinhos, acaba sendo 600 mesmo. E ele falou pra gente que a gente podia ficar num apartamento, que tinha mais um rapaz lá, nesse apartamento, que o rapaz também trabalhava no restaurante que a gente ia. Felipe ia ficar na grelha, fazendo churrasco, e eu ia ficar lavando pratos. Daí, essa outra proposta ofereceu pra gente ir pra Tavira, que é um outro distrito lá, né, do Algarve, e aí ela ofereceu pra gente 1.000 pra cada um, 1.000 euros pra cada um, e a gente ia pagar 100 euros num quartinho pra gente ficar lá. Mas tinha banheiro e tudo mais, né, pra gente usar.
E aí a gente quis o quê, né? O de 1.000. Foi com o olho grande, falou, não, vou pegar o de 1.000, né? Só que o que acontece, gente? Tavira é o distrito. E esse lugar aonde ela morava mesmo não era em Tavira, era um subdistrito de Tavira. Que ficava de carro, ficava mais ou menos 20 minutos de carro, subindo serra. E o lugar só tinha 2 comércios. Os 2 comércios eram dessa brasileira que era dona dos 2 restaurantes do subdistrito. Então lá vivia muito francês, inglês, americano, sabe, italianos, pessoas que vieram de outros países, aposentados, e foram morar lá, compraram a casa, só casas lindas, todas brancas, as casas na serra, né? Pessoa que tem grana, né? Que foram morar lá para ter uma paz depois da aposentadoria, porque as coisas em Portugal são mais baratas do que em outros lugares da Europa, então eles vão para lá para viver melhor, né? Então, lá o Felipe foi para um restaurante, né, amor? Que ele foi do Orlando? Orlando e Márcia, era um casal. Ele foi pro do Orlando, ele foi pro restaurante onde o Orlando ficava e eu fiquei no restaurante onde a Márcia ficava. Eram os únicos 2 comércios da cidade. E o resto eram só casas. Então lá eu falo espanhol, né? E o inglês eu conseguia conversar com eles, mas eu não falo muito bem não, mas eu conseguia conversar com eles para atender e tudo. Então o Felipe foi ser garçom com o Orlando e eu fui para a cozinha com a Márcia. Mas quando eu tava lá, há pouco tempo, devia ter uns 11 dias que eu tava lá, ela esqueceu de colocar umas carnes para descongelar. E no outro dia eu cheguei e tinha uma cabeça de porco, gente. Eu nunca mais esqueci essa cabeça de porco. Fiquei traumatizada. Fui cortar a cabeça de porco congelada. E quando eu cortei a cabeça de porco, eu cortei com o meu dedo junto. E o dedo ficou assim, separado mesmo no meio, assim, sabe? A ponta do dedo. Aí quando eu vi aquilo, eu já queria desmaiar, aquela coisa. E daí ela chamou uma amiga dela, eu paguei 20 euros pra amiga dela do meu bolso, pra ir pra um hospital. Chegou lá, não tinha suporte. Aí eu fui comprar outro hospital lá na divisa com a Espanha, tanto é que foi um médico espanhol ótimo que me atendeu, que meu dedo não ficou nem marca, só um risquinho assim. Nossa, trabalha muito bem, viu? Costurou meu dedo, eu paguei, vou deixar a notinha aí de quanto eu paguei, que eu não lembro. E então eu paguei pra costurar meu dedo e tive que falar que o acidente foi em casa. Não podia falar que era no restaurante porque ainda não tinha contrato, sabe? E por não ter contrato ela podia ter uma multa, então ela pediu pra falar que eu me machuquei em casa. Na volta, essa amiga dela resolve parar na porta do restaurante comigo. Quando parou, ela me chamou. Eu desci do carro e ela falou assim, volte ao trabalho. Me deu luvas pra eu calçar as luvas. E o médico falou, você não pode molhar, senão necrose e caiu o dedo. Então eu só enrolei uns papéis lá da cozinha com durex e colocava a luva. Só que o problema é que lá é um café também, restaurante de café. Então eu ficava lá dentro da cozinha ajudando, com luvas. Aí quando eu tinha que servir alguma coisa nas mesas ou fazer o café que era do lado de fora da cozinha, ela falava, tira as luvas, não pode chegar perto dos clientes com luvas. Isso no mesmo dia que eu cortei, e eu morrendo de dor. Então eu tirava as luvas, tirava o esparadrapo e ia atender. Então eu tava nesse café com muita dor no dedo, tive que lavar uma xícara e com o dedo cortado tava doendo muito e alguém me chamou, não ouvi. Aí um rapaz do lado falou assim, deixe, essa nasceu para lavar copos. Falou assim. Olha, eu costumo dizer que eu sou humilde, eu não ligo pra muita coisa não. Mas nessa hora me bateu me bateu uma raiva, por quê? Eu gastei muita grana pra me conseguir formar Eu gastei muita grana pra eu conseguir me formar na universidade, sabe? Eu sou artista plástica. E eu passei em 3 concursos aqui, eu que saí dos outros 2, fiquei só em um, passei em 2 concursos municipais, né? E passei em um estadual. Então já fui vice-diretora de escola, já trabalhei na Secretaria de Educação da cidade que eu dou aula hoje, sabe? Já fiz vários trabalhos e escutar. Essa nasceu para lavar copos
e eu já com o dedo cortado, isso pra mim foi a gota d'água, sabe? Eu me senti super mal, eu não queria mais estar ali, daí eu já fui começando a desistir. Antes de continuar contando, eu só queria contar uma experiência boa que a gente teve, que eu acabei esquecendo de contar. Que pra mim foi da melhor, assim, a melhor experiência que eu tive. Porque eu era louca pra conhecer a neve, eu nunca tinha visto a neve. E aí, esse casal que a gente ficou na casa deles, lá em Viseu, quando eles estavam bonzinhos ainda, bonzinhos assim, né, que a gente pagou 50 euros pra eles levarem a gente na Serra da Estrela, que é o lugar onde tem neve, lindo. Vou mostrar um pouquinho. Então, a gente foi lá para a Serra da Estrela e conhecemos a neve, foi maravilhoso. Eu nunca tinha visto neve na vida, até ir ver lá na Serra da Estrela, neve de verdade. Eu só vi na televisão e tudo mais. Foi muito lindo, né? Acabou que a gente foi, né? Curtimos bastante. Então, voltando, daí o Felipe também já não estava gostando muito do trabalho, mas ele estava gostando do trabalho, ele não estava entendendo muito bem que não tinha hora extra, essas coisas, né? Lá não tem. Não tem. E teve uma hora que tinha dia que ele saía, pegava serviço às 9, mas chegava 2, chegava 3, teve um dia que ele chegou 4h30. Então aí vocês já podem ver que foram 19h30 de trabalho, um negócio assim, 18h30, sei lá. Sem pausa pra nada. Sem pausa, né? Era só almoço, depois do almoço era só trabalho. Então, a gente só tinha quarta-feira, que eles deram a folga pra gente, na quarta-feira pros dois juntos, pra gente ter um tempo pra ficar junto, né? Porque a gente só se via na hora de acordar e na hora de dormir. E era nessa quarta-feira que a gente tinha que fazer compras pra casa, porque nos outros dias a gente estava no restaurante e comia lá. Mas na quarta-feira a gente tinha que ter alimento em casa, né? Só que, como eu falei, lá só tinha os 2 restaurantes. Então, a gente tinha que comprar biscoito, essas coisas, né? Que a gente precisa pra casa. É o básico de casa. E aí a gente tinha que ir pra Tavira, que era justamente a cidade que a gente não quis. Nessa hora a gente já estava arrependido de não ter ido pra Tavira, porque lá em Tavira tem todo o suporte, tem shopping, né? Tem prédios, tem um lago lá maravilhoso que corta a cidade, né? E tem muito mais oportunidades, assim, de você poder comprar suas coisas. Então, toda quarta tinha uma carrinha, né? A carrinha, a gente pegava essa carrinha e ia... Era 7h que passava, só que a gente nunca via a carrinha esse horário. Então, a gente pegava carona com a dona do imóvel que a gente estava alugando. E uma bela quarta-feira a gente não conseguiu. Não conseguiu, não. Ela não passou. Ela não passou, né, amor? Ela não passou e não tinha carona pra gente ir. Só que a gente já tava com pouco mantimento, a gente tava precisando comprar alguma coisa. Nós não tínhamos também geladeira. Não tínhamos geladeira. Então a gente comprava só coisa que não era perecível, assim, né? E daí a gente resolveu ir a pé. A pé deu quanto tempo? Você lembra? Lembro. Então a pé a gente saiu às 10h da manhã de lá e chegamos às 4h em Tavira andando pela BR. Então quer dizer que foram 10, 11, meio-dia, 1, 2, 3, 4, 6 horas a pé andando pela BR. Só que aí a gente foi conversando e tudo. Passamos por um campo lindo lá de margaridas. Vou até mostrar pra vocês. Então, a gente passou por campos de laranja, sabe? Pés de laranja. É muito lindo o lugar, né? Mas fomos andando. E a gente chegou lá super cansados, assim. Já não tinha almoço mais para comprar em lugar nenhum. Nós comemos um sanduíche e fomos para um shopping. Chegou lá, eu tava com a perna tão doendo, sabe? Com tanta dor na perna, que ele foi pra farmácia dentro do shopping comprar um remédio para mim. E eu aluguei, joguei €1 lá aquelas cadeiras que fazem massagem para poder passar um pouco a dor.
E nesse dia a gente viu que não ia ter como a gente voltar. Por quê? Como a gente ia voltar? Que horas que a gente ia chegar de volta? Com a perna doendo. Então a gente alugou um quarto, né, num hotel lá e dormimos nesse lugar. E no outro dia não ia dar tempo dele chegar no trabalho, para trabalhar de manhã. Então nós ficamos lá, aí eu já tava, foi a gota d'água para mim, eu já tinha desistido, ele não tinha ainda, mas ele tinha desistido de trabalhar naquele lugar porque o dono também tratava ele mal. Tratava mal, um belo dia eu tava trabalhando, era o fim do expediente, aí eu sempre ia embora com ele, né? Todos os dias ele me levava de carro para outro restaurante que era perto de onde a gente ficava, né, amor? Aí um belo dia eu pedi água lá do restaurante dele para levar para casa, porque minha esposa tinha pedido para sair do outro restaurante. Aí, beleza, eu pedi água para ele e ele falou assim... E a água lá de torneira não tem como beber, ela é muito alcalina. Aí eu pedi água limpa, né, que vende. Aí eu falei que era para mim e para minha esposa, que estava em casa. Aí ele falou assim... Ah, mas assim, já que sua esposa tá em casa, né, e não tá trabalhando, então ela não tem direito não pode levar. Isso. Não tem o direito de levar. Mesmo assim ele levou, Mesmo só que assim, eu bebi e guardei, desceu depois guardado, mas eu eu pedi bebi muito, porque eu tava com sede. eu cheguei a pedir, conversar com ele, e ele tinha entregue água. E isso pra mim foi humilhante, porque água não se nega a ninguém, ainda mais que eu trabalhava, não reclamava de horário, até a hora que eu ficava trabalhando. Eu chegava na hora certa, porque ele que me levava do outro restaurante até o outro restaurante que ele trabalhava, né, de carro, então eu chegava no horário certo, né, não tinha como. Eu ficava até para mais o horário, ficava trabalhando até para mais. Ele, assim, eu errava um pouco, sabe, umas coisinhas bobas, assim, que é a máquina de café, né? Que nós não conhecemos aqui no Brasil, máquina de tirar café, ó. A gente nunca tinha tido contato com a máquina. Tinha vezes que eu errava, mesmo ter aprendido lá, eu errava, assim, eu colocava um tiquinho a mais. Assim, meio dedo a mais ele achava ruim. Meio dedo não, era menos de meio dedo, era bem pouquinho. E ele já reclamava, já ficava xingando. E isso era na frente dos clientes lá dele. Eu era xingado na frente dos clientes, tudo. E era clientes que moravam assim, a Maria morava perto, porque era um restaurante, aí perto do restaurante tinha umas casinhas assim, né, espalhadas, né, por perto da região. Aí pra mim, assim, ser humilhado após pedir, né, uma garrafa de água, pra mim era um estopim. O dia que a gente foi voltar também lá de Tavira. Isso, de Tavira a pé também, né, a gente foi a pé, só que a gente voltou de táxi. Então a gente gastou dinheiro que não devia. Pra voltar de táxi, não podia 25 gastar. euros. 25 euros. Compramos comida, aí que eu desisti de voltar pro trabalho. De voltar pro trabalho. A dona do restaurante foi atrás de mim, pediu pra eu voltar quando eu saí, porque eu saí antes dele. Foi umas 2 vezes. Só que eu não quis, falei que não queria. E daí a gente já tinha perdido a passagem da volta, porque nós compramos a passagem para 10 dias, 10 né? dias. E como já tinha perdido a da volta, a gente sabia que a empresa não ia fazer nada mesmo, nós tivemos que comprar a passagem da volta parcelado. E a gente voltou e ficou pagando a passagem 1 ano ainda. Eu tinha deixado meu currículo lá em Viseu antes da gente ir embora. Numa churrascaria. Nós estávamos lá em Viseu, em uma churrascaria, que era de um brasileiro também. Ele disse que não estava precisando, que quando precisasse ia me falar. Mas aí, quando nós estávamos indo embora lá de Tavira, que ele ligou no mesmo dia que a gente estava pensando em ir embora. Só que aí ia dar os 3 meses, né, amor? Os 3 meses de visto, né? Vai vencer os 3 meses de visto. A gente ia ficar ilegal lá depois disso. Só que a gente podia renovar. Eu até comentei com a minha esposa, né, amor? A gente podia renovar, só que não daria tempo. Então, faltava 2 dias só pra gente ficar legal no país ainda. Esqueci de comentar que quando a gente estava em Viseu, a gente conheceu um senhor que ele é pastor evangélico lá. Ele ajudou a gente a tirar o NIF, ele chamou alguém da igreja dele lá para ir com a gente tirar o NIF, não cobrou nada, pegou a gente em casa de carro,
só por compaixão mesmo, levou a gente sem cobrar nada. Pra gente tirar o NIF. Ela foi lá, menina muito gente boa também, solícita, foi lá, assinou pra gente, porque seu NIF você não trabalha lá, né? É um CPF, o NIF é como se fosse um CPF aqui no Brasil, né? Uhum. Então, assim, quando eu recebi a proposta de emprego dele por telefone, que ele me ligou, quando a gente estava pensando em ir embora, tinha só 2 dias só, né, em Portugal, a gente estava em Tavira, que eu falei que a gente não podia ficar mais porque tinha só os 2 dias restantes. Mas se ele tivesse ligado antes, aí talvez a gente teria ficado renovado mais 3 meses. E eu tava com dores no braço também, começou a me dar crise de ler, porque eu pegava muito peso lá no restaurante, sabe? Então eu tava dando crises, dor no cotovelo, no punho e no ombro. Então, juntando isso tudo, eu pensei, eu tenho meu trabalho lá, eu vou voltar. E chegar lá, você arruma um trabalho, ele não queria de jeito nenhum. Mas ele também não queria ficar lá sem mim. Então a gente resolveu voltar. E eu queria dar umas dicas pra você, gente. Porque isso aqui que a gente passou, a gente não deseja pra ninguém, né? A gente quer ir, quer que dê tudo certo. Você me pergunta hoje, você queria ter ficado lá? Eu queria, lógico que eu queria. Mas foram uma sucessão de coisas ruins que foram acontecendo que me levaram a desistir, entendeu? Então, para que isso não aconteça com vocês, olha, a dica que eu posso dar é, não vai para casa de estranhos. O melhor é você ir para um lugar que sejam só vocês, entendeu? Então, um rosto que você tem seu quarto lá, mas ninguém vai achar que você está dentro da casa dele, entendeu? Faça um voo direto, igual a gente fez. Brasil-Portugal. Não pega voo que vai fazer escala em outro país, não. Porque as leis de imigração de cada país é de uma forma. Se você vai para um país, chega lá, eles acham que você não deve passar, você não vai passar, você não vai nem pegar o voo para ir para Portugal, não. É porque as leis de imigração de cada país é de uma forma. Também tem que ter cuidado com ofertas de emprego, vocês têm que olhar bem o local para não acontecer como aconteceu com a gente, que a gente achou que ia para um distrito que ia ter tudo, né? E chegou lá, era um subdistrito que não tinha nada. Então não adianta nada você morar em um lugar que você não vai poder ter acesso nem a um lugar para você fazer a sua compra, por exemplo, entendeu? E igual quando ele estava trabalhando ainda, eu ficava o dia inteiro dentro de casa sozinho olhando para a natureza, porque lá a gente abria a porta e tinha vista para o mar, né? Era muito lindo, mas de uma certa forma aquele era uma coisa meio isolada de tudo, né? Então tem que ter muito cuidado pro lugar que você vai, tem que pesquisar bastante. A gente foi pensando na grana e não pesquisou direito. Foi pai e a gente tinha que escolher e ir, né? Não deu tempo da gente pesquisar muito. E a última dica que eu quero dar, gente, pode parecer que não, mas é a mais importante de todas. Vocês têm que juntar o máximo de dinheiro possível. Não tenham pressa. A gente foi corrida assim 5 meses, mas eu achei que ia dar certo. Como lá é país das oportunidades, Europa, né? Porque realmente chegou lá, é fácil arrumar emprego. Mas vocês vão arrumar mais em restauração, a não ser que você tenha nacionalidade, né? Ou que você tenha o cartãozinho, né? Por quê? O que acontece? Eu tenho bisavó, minha bisavó era portuguesa, minha avó portuguesa, por parte de mãe. E minha avó, por parte de pai, italiana. Só que eu não consegui mexer com papelada, em 5 meses não ia dar tempo. Era muita burocracia, ia ser difícil, quase impossível. Então, pelo que eu pesquisei, eu fiz sem ir legal, né? Eu fui ilegal, não fui legal pro país. Eu fui com visto de turista, né? Então, quem vai com visto de turista tem que ter todos esses cuidados que eu dei, das dicas. Então, eu sei que eu falo muito, Felipe fala pouco. Eu não falo muito, não. Então, mas a gente queria só deixar aqui a experiência que a gente teve, né? Quer falar mais alguma coisa? Só não vai na onda de gente que fala que vem pra cá, que você vai arrumar emprego fácil, vem ficar aqui fica no quartinho aqui da minha casa, que é mais barato, só vai pagar 200 euros que a gente pagava lá. O emprego, gente, não é mentira não, é fácil de você arrumar sim. É fácil de conseguir. Né? Mas vocês têm que ver bem onde vocês vão morar, esse é o principal, nem é o emprego não. Só que assim, é só pensar mesmo, assim, chega a pesquisar, conversa com pessoas confiáveis. Não fica na casa de ninguém não, é porque ruim.
é roubado. É ruim. Viu? Então era isso, gente. A gente só queria passar nossa experiência para vocês. Espero que sirva de alguma coisa, né? Que vocês aprendam alguma coisa com o que a gente passou, não sei. Ou então que vocês vejam o que acontece lá, porque às vezes as pessoas contam, mas contam só as partes boas. Então a gente resolveu contar tudo, as partes boas e ruins. O lugar é maravilhoso, dos sonhos. Não tem esse negócio de roubo. É um lugar muito seguro. Você anda com o celular pela rua, pode estar o horário que for. Às vezes ele saía 2 horas do restaurante, eu ia com ele pra rua com o celular, a gente ficava mexendo, não tem problema nenhum. Isso daí é muito seguro. Essa parte é maravilhosa. Então é só ter os cuidados que a gente quis passar pra vocês, né? E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, curte, né? Quem gostou, compartilha também pra alguém que precisa das dicas, né? E se inscreva no nosso canal que a gente vai começar a postar mais vídeos, tá bom? Tchau! Tchau!